Muy buenos días. Muito bom dia. Un saludo al misionero Uma Miguel saudação ao Bermudez missionário Marín, Miguel Bermudez Marim, lá allá en Ciudad em Guatemala, Ciudad Guatemala, y todos los e ministros todos os ministros allí, reunidos lá, hermanos y irmãos e hermanas, y también los irmãs, que están também conectados aqueles a que través estão del conectados satélite pelo Amazonas, satélite Amazonas ou internet. pela internet. Hoy, Hoje, sábado 7 de octubre de este sábado año 7 de outubro 2023, deste ano de 2023. buscamos la escritura Procuramos na Escritura do Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 11 em diante, onde nos fala: em verdade te digo, que lo que sabemos, que hablamos, daquilo que sabemos falamos e daquilo que vimos testificamos, e não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado coisas terrenas e não credes, ou não creiais, como crereis se vos disser as celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Podem assentar-se, por favor, aqui os que estão de pé. E vemos nesta mensagem da visitação de Elohim e a destruição do mundo. Aí o irmão William nos fala nessa mensagem do Filho do Homem sendo levantado no cumprimento da primeira vinda do Senhor em Jesus. E depois, no último dia, tinha que também ser levantado no último dia, tal como foi levantado lá a serpente no deserto. Olhem, na mensagem a visitação de Elohim, a destruição do mundo, nos fala. Então, isso foi pregado em 6 de outubro de 1976, aqui em Porto Rico, diz. Então, bom, você quer que eu prove para você que Moisés e Elias, que o ministério de Elias e de Moisés, esse duplo ministério é um ministério de doutor? Você quer que eu prove que Moisés é um doutor? Por isso que o símbolo é o símbolo dos doutores. Pergunte-se isso. Não é o mesmo símbolo que Moisés tinha lá levantado ao alto, o símbolo de doutor? Ou seja, quem primeiramente usou esse símbolo foi Moisés. Ou seja, que o doutor dos doutores é Moisés. De modo que, olhem, quantos doutores daqui vieram usar esse símbolo, Moisés já o estava usando lá, porque Deus lhe falou que usasse. Ele disse como preparar esse símbolo ou símbolo, e esse era um símbolo de quê? De cura divina, vê? É por isso que os doutores, os médicos, quando eles trabalham no tocante à cura dos pacientes, como eles trabalham no tocante à cura dos pacientes, pois eles têm ou usam esse símbolo que é símbolo de cura divina, mesmo que alguns deles são tão ignorantes que não sabem nem aquilo que eles têm. Vê, eles têm o símbolo de Moisés e do ministério de Moisés. Vê? Agora nós vemos que Moisés não irá buscar problemas com os seus companheiros, que eles no natural têm esse símbolo. Moisés não vai ter problemas com ele, ou seja, os doutores naturalmente aqui no natural eles têm esse símbolo. É por isso que diz que os grandes milagres que os pentecostais estão esperando por eles, quem os faz quem é que os faz? Moisés e Elias. Ele tem o símbolo de cura divina, vê? Então Moisés será o quê? Um doutor. Agora, não é um doutor com a medicina terrena, senão com a medicina da palavra de Deus. Então diz a palavra: enviaste a tua palavra e nos curaste. Diz assim a palavra: os curaste. Portanto, com a palavra Moisés pode vir e curar com a palavra. Quem cura é a palavra. Lembrem-se de que neste tempo final, neste último tempo, serão curados os escolhidos de Deus deste corpo terrestre, corruptível e temporário, para receber
ou a receber um corpo eterno e glorificado, ou seja, nos dará a cura física completamente, totalmente, total. Mas ele traz o símbolo de doutor, traz o símbolo de doutor. É por isso que ele tem que trazer o quê? Ele tem de trazer o Filho do Homem levantado ao alto, nas alturas, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, preste atenção, lá Moisés o levantou, depois Jesus foi levantado, e aqui tem que ser levantado o Filho do Homem nas alturas, no alto. Então é a única forma para alguém receber salvação. Não tem outra forma, outro jeito. Agora vejam por que essa escritura tão importante, que ele no livro dos selos escreve aí, esse escrito, Elias e Moisés. Aquele que recebe a sua mensagem recebe misericórdia, porque é a única misericórdia que neste tempo final está sobre a terra, porque esse novo propiciatório está no meio da raça humana. E da mesma forma como Moisés levantou a serpente lá no deserto e todo aquele que olhava para ela era curado, era são, também ao olhar para Jesus, o cumprimento da vinda do Filho do Homem, o cumprimento da sua vinda, a qual foi cumprida em Jesus de Nazaré, a sua vinda, o cumprimento da sua primeira vinda, porque tem duas partes, a sua primeira vinda como Redentor, como Salvador, para fazer a sua obra de redimir tudo aquilo que Adão e Eva perderam lá na queda no Jardim do Éden. Vejam, todo aquele que olhasse para Jesus sob a dispensação da graça, era curado, obtinha a salvação e vida eterna. Recebendo a Cristo como seu Salvador, lavando os pecados no sangue, sendo batizados em seu nome, e recebia aí o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. E dessa forma obtinha o novo nascimento, ou seja, obtinha esse corpo teofânico na sexta dimensão. E para este tempo final, este último tempo, todo aquele que veja esse novo propiciatório, o Filho do Homem levantado, desse grupo que olhou para o cumprimento da primeira vinda, levantado o Filho do Homem, levantado lá na cruz, todo escolhido de Deus, a igreja noiva, que o tenha recebido e tenha feito contato com a vida eterna, e neste tempo final, olhe para o Filho do Homem levantado, sob o cumprimento da sua segunda vinda, neste último dia, com um nome novo, vejam aí, ao olhar aí, obtém a cura, a salvação, a saúde, ou seja, a cura total, recebendo o corpo eterno e glorificado. E dessa forma, as virgens fátuas também obtêm a vida eterna olhando para o Filho do Homem nas alturas ou no alto. Mas elas, por não terem o batismo do Espírito Santo, não ter o sangue aplicado, eles terão que dar as suas vidas na grande tribulação. Porém, eles têm de receber a mensagem antes disso e têm que vê-lo na terceira etapa. Tem de recebê-lo, tem que recebê-lo. Ou seja, que esse grupo e o grupo dos 144 mil tem que ver o Filho do Homem no alto, nas alturas, para depois serem purificadas na grande tribulação, e aí elas obtêm essas vestimentas brancas. Esse grupo. Agora vejam como também o escrito que ele, em Almas Encarceradas, diz que na terceira etapa tem que vê-lo, tem de recebê-lo na terceira etapa, tem que vê-lo. Agora continua dizendo nosso irmão William, então, qualquer um que olhasse até lá para o símbolo, aquele símbolo levantado, e que fosse picado ou mordido pelas serpentes e estivesse para morrer, levantava seus olhos para cima, olhava e ficava são, curado. Olha que simplicidade, mas Deus faz as coisas dessa forma, simples assim. É por isso que as virgens fátuas têm de olhar para cima
e ver o símbolo de doutor levantado nas alturas, e ver o Filho do Homem levantado ao alto para poder ser salvos, para poder receber aquilo que eles vão receber. Também os 144.000, todos eles têm de receber o que vão receber dessa forma, desse jeito. De que maneira? Olhando o Filho do Homem nas alturas, no alto. Bom, sabemos que tem diferentes ministérios na Escritura, diferentes ministérios aí, diz. A uns Deus colocou como apóstolos, a outros profetas, a outros apóstolos, profetas, doutores. Com qual ministério, com qual símbolo Moisés vem? Com o símbolo de doutor, porque ele é doutor. Agora vamos ir para outro local onde ele nos fala disto também. Na mensagem, a revelação sempre está e estará velada em carne humana, e nossa responsabilidade nos fala. Isso é o que é um doutor. Isso foi pregado em 7 de dezembro de 1975, diz. Isso é o que é um doutor na palavra. Um doutor na palavra, ou seja, um mestre na palavra, que possa pegar a palavra e trazer tudo. Pode, por exemplo, vamos colocar alguns exemplos. Pode pegar o tema do rapto, e então pega o tema do rapto, vem e procura por aqui o que disse através do profeta sobre o rapto, sobre isso, busca por lá o que fala nessa outra mensagem, busca por ali o que disse nessa outra mensagem, busca por lá o que disse nessa outra mensagem. Dessa forma ele consegue, acha tudo que foi falado, dito, e isso ele está fazendo isso sob a unção do Espírito Santo, e Deus o capacitou para esse trabalho. Agora vejam como Deus nos foi ou nos vem mostrando tudo o que corresponde, o que pertence a esses temas que são promessas para este tempo final, através desse ministério de mestre, que é o ministério de doutor. Agora, olhem, também em um outro lugar que nos diz, nos fala na página ou na mensagem ungido, que foi pregado em 1º de agosto de 1976, aqui em Porto Rico, diz: você sabia que doutor e mestre são a mesma coisa? Você sabia bem disso, a respeito disso? É por isso que, então, ele vem como doutor para nos ensinar o que devemos aprender. Vem como doutor para que, com o ensinamento, nos curar. É assim que ele cura. Vê, portanto, ele de si mesmo não é quem cura. É a palavra que é Deus, é o único curador, sempre. É por isso que ele vem como ele deveria vir, ou tem de vir. E assim vem Moisés. Ele foi quem teve esse símbolo lá, Moisés. Ele é dono dessa placa, portanto, ele aparecerá novamente. Mesmo que os outros doutores não saibam dessas coisas e saibam o símbolo que eles levam, ele sim o saberá, eles não sabem os doutores. Por isso, vigiemos o aparecimento de Moisés como doutor, realizando campanhas de cura. Tem que começar, obrigatoriamente tem que começar com cura espiritual, que é a maior necessidade, a necessidade maior, mais grandiosa. Lembre-se que no cumprimento da visão da carpa da tenda, veja o irmão Branham aí, que o anjo estava lhe mostrando que primeiro tinha pregação, porque isso é o que... É o primeiro que Deus cumpre no meio da sua igreja sob esse ministério, porque é a cura total para receber o corpo eterno e glorificado que a igreja noiva precisa, porque ela está preparada no ponto de ser raptada. Por isso que ele vem pela sua igreja, mas ela necessita da fé de rapto, que está contida nos trovões, o qual disse, o irmão William nos falou repetidas vezes que isso estaria acontecendo em uma grande carpa catedral, porque tudo aquilo que foi falado pelo reverendo William Branham, que foi refletido, simbolizado como uma sombra, como tipo e figura, e tudo aquilo que o nosso irmão William falou, que também ele mostrou isso no seu ministério e na mensagem, estava apontando, mostrando como seria essa obra rápida, esse ministério curto, tal como Jesus o teve, trazendo essa bênção para a igreja do Senhor neste tempo final. E tudo foi mostrado
Nesses ministérios, no reverendo William Branham, na porção que correspondia, que pertencia, e no ministério do nosso irmão William Soto Santiago, no ministério que Deus operou aí. E ainda, toda a família, mesmo toda a família do irmão Branham, foi mostrado na sua família, até mesmo na família do irmão Branham, foi mostrado na sua família o que Deus estaria fazendo neste tempo final. Agora olhem, continua dizendo aqui, tem que começar obrigatoriamente com cura espiritual, que é a necessidade maior. Vemos que depois, mais lá na frente, também faz campanhas de cura no físico, fisicamente, e até mesmo com os judeus, também fará milagres físicos também com os judeus. E isso não aconteceu no tempo do nosso irmão William. Vejam que isso seria para mais lá adiante, mais na frente, onde o sétimo selo estaria sendo aberto, essa revelação do mistério da sua vinda estaria sendo aberto para a igreja noiva sob debaixo do cumprimento da grande carpa catedral. Mas quando aparecer o maior milagre, o milagre mais grandioso é no espiritual, o que o povo de Deus necessita. E quando Deus esteja terminando os 3 anos e meio de ministério, então, quando já quase estiver terminando, é que então os milagres espirituais também os passará ou os tornará em milagres físicos também. E tudo isso Deus estará cumprindo depois desse ministério que estará no meio da sua igreja, abrindo a ela o entendimento, abrindo a ela as escrituras, abrindo a ela o conteúdo do sétimo selo, sob debaixo da meia hora de silêncio. Agora, olha, vamos fazer uma pausa nesta mensagem aqui, vamos passar para uma mensagem onde uma pessoa pode ler isso e dizer, bom, aí já estava se cumprindo, esse tempo já estava se cumprindo aí. E ele falava como se fosse esse tempo, ou durante esse tempo. Porque ele estava aí dando ou fazendo uma profecia, ou seja, estava profetizando, estava dando testemunho daquilo que iria acontecer. E estava falando isso como se estivesse acontecendo nesse momento. Olha, na mensagem A Trajetória e a Obra da Coluna de Fogo, que foi pregada em 13 de agosto de 1989 aqui em Cayey, Porto Rico, diz: vemos que quando o Senhor Jesus Cristo terminava o seu labor em uma era através de um mensageiro, esse mensageiro e seu grupo tinham que descansar, que partirem. E depois a coluna de fogo passava para outro mensageiro e trazia a revelação, a mensagem para essa nova era, esse mensageiro, por revelação divina, e começava a se manifestar através desse novo mensageiro. E assim formava-se essa nova era. E assim aconteceu neste tempo, depois da sétima era, e até mesmo nessa brecha entre a sétima e oitava era, o pilar de fogo, conforme as promessas divinas, tem uma obra para se realizar, para ser feita numa nova era, numa nova dispensação. Portanto, ao terminar o seu labor, o seu trabalho, através do sétimo mensageiro, tinha de voar para uma nova era e para o novo mensageiro para realizar a obra do sétimo selo, realizar a obra que correspondia à era da pedra angular, realizar a obra pertencente à meia hora de silêncio no céu. É uma obra que, aparentemente, para muitas pessoas, o céu guardou silêncio, mas este silêncio no céu foi necessário para que não aconteça uma interrupção na obra que se realiza, que se faz na era da pedra angular. E veja, qualquer pessoa pode pegar isso e dizer, aí o irmão William está dizendo que estamos na era da pedra angular e que a meia hora de silêncio está aí, acontecendo aí, ou seja, que está em cumprimento, se cumprindo.
Mas você tem de ver que um profeta fala por inspiração divina e está falando, nesse momento, está falando, profetizando aquilo que seria quando isso estivesse sendo cumprido, acontecendo, porque em 2009, ele aí fala em 2009, todavia a meia hora de silêncio não começou ainda. E você pode ver aí uma aparente contradição, mas Deus não se contradiz. Ele está falando aí daquilo que seria mais lá na frente adiante, está colocando aí uma base, um fundamento para que todos estivessem vigiando, velando pelo cumprimento da sua vinda e não se lhes escape a forma, ao jeito em que Deus estaria cumprindo a sua vinda na meia hora de silêncio, em alerta, de prontidão. É a obra do sétimo selo, esse grande mistério do sétimo selo, é a segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, como leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, realizando a obra de reclamação que pertence à segunda vinda do Senhor com o livrinho aberto na sua mão. Vejam, e ele aí diz que começou, se iniciou, vejam, continua dizendo, é uma obra que leva uns 15 anos, já tem 15 anos, e na qual muitos de nós esteve desde o começo, desde que começou essa obra. Certamente que muito mais da metade do que estão aqui em Caiei estão nessa obra que iniciou em 1974, e ainda estamos aqui porque estamos esperando a transformação de nossos corpos, e para receber essa transformação temos que esperar que a obra seja realizada, feita completamente, totalmente. E depois vejam que já em 2017, 2018, ainda ele fala, ou todavia ele diz que brevemente a dispensação da graça estará chegando no seu fim. Brevemente a porta da misericórdia será fechada. E você vai lá atrás e lê todas essas mensagens, e se você não tiver uma percepção profética, cai numa confusão, num enredo, num embrulho tão grande que, se não olhar o Filho do Homem levantado, uma confusão, não tem a cura espiritual, se não ver o Filho do Homem levantado. E fica doente, fica enfermo, e cada vez mais e mais se enrola, fica enredado, confuso, confundido. Agora vejam como também na mensagem, um profeta igual a Moisés, ainda ficamos de prontidão com o outro pendente, aquele lá, prestando atenção nesse. Um profeta como Moisés, que foi pregado dia 24 de março de 2017, em cidade de Panamá, no Panamá, na cidade do Panamá, Panamá, diz, através desse profeta igual a Moisés, tal como Moisés foi, tal como Jesus foi, é que no meio do cristianismo haverá uma revelação grandiosa da parte de Deus para dar a fé para ser transformados aos crentes em Cristo do tempo final, que serão chamados, juntados, preparados para ser transformados, recebendo a fé de rapto ou fé de transformação pertencente a este tempo final, que corresponde a este tempo final na era da pedra angular, era paralela à era da primeira vinda de Cristo. Assim será neste tempo final, neste último tempo, onde serão chamados, juntados e preparados lá em cima, na pedra angular. Apocalipse 4 sobe aqui. Sair dessa etapa onde a porta se fechou, a dispensação da graça, e abre-se uma nova dispensação, a dispensação do reino, e são colocados aí todos aqueles que estariam sendo preparados para receber a sua transformação, a cura física completa do seu corpo, recebendo um corpo eterno e glorificado. São colocados aí. Agora olhem. Vamos ir novamente onde tínhamos parado, nessa mensagem do ungido. Diz que depois vamos fazer um repassozinho rapidamente atrás, quando estiver terminando os 3 anos e meio de ministério. Então, quando já quase estiver terminando, é que então os milagres espirituais também, então os passará, os tornará em milagres físicos também.
Ou seja, vejam como na vida do nosso irmão Branham, ele esteve, na vida dele, ele esteve refletindo, espelhando, mostrando, tipificando, representando aquilo que seria esse sétimo anjo mensageiro dispensacional. Esse anjo que era diferente dos outros. E como ele, mesmo na sua família, ele, porque vejam, tem algo aí, vejam algo aí, quando o anjo lhe falou que ele pusesse por nome de José, o filho que ele fosse ter, colocasse o nome de José. Vejam, esse mesmo anjo é o anjo que tem acesso ao livro da verdade. O arcanjo Gabriel é quem conhece os nomes daqueles que estão escritos aí. E vejam vocês como, de que forma, por diversas ocasiões ou vezes, nós o vemos manifestado através da história bíblica, o vemos mudando, trocando o nome de Jacó para Israel, porque ele lutou a noite toda e venceu. Ou seja, cada vencedor recebe um nome. Também vemos isso em diferentes, também o vemos em diferentes lugares ou ocasiões. Vemos isso quando algumas vezes ele não mostrava, por exemplo, a Manoá, quando ele falou, declara-me agora teu nome, para que te honremos, e ele lhe disse, respondeu, por que perguntas por meu nome, que é oculto? E outras vezes, em outros livros diz que é admirável. Não lhe falou aí. Não lhe respondeu aí, ou seja, vejam como logo vemos a esse mesmo anjo, vemos ele dizendo, falando para Elizabeth, que ele pusesse por nome de João, ou seja, a Zacarias colocasse por nome, e a Zacarias e a Elizabeth, quando apareceu a João, a Zacarias diz que ponha por nome o nome de João no filho. Agora vejam, tem algo aí muito importante, porque esse anjo, quando esse anjo está falando com Maria e fala com José, o esposo de Maria, vejam, que fala com ele aí, ele diz, ou seja, ela estava desposada com Maria, noivado com Maria. Está dizendo aí para ele que tome Maria, assuma Maria. Olhem esse outro ângulo. E que o santo ser que nasceria dela seria chamado de Filho do Altíssimo. E lhe fala, lhe diz uma série de coisas, muitas coisas, diz aí para ela, as quais, para José, o pai adotivo de Jesus, essas coisas ajudam a José para assumir Maria como esposa. Porque vamos procurar um momentinho essa parte, já que nós entramos aí nesse tema. Isso está em São Mateus, capítulo 1, versículo 18 diz, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando desposada Maria, sua mãe, com José, antes que se juntassem, achou-se que tinha concebido do Espírito Santo. José, seu marido, aí vejam aí, José, seu marido, como era homem justo e não queria infamá-la ou difamá-la, quis deixá-la secretamente, e pensando ele nisso, eis aqui que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a ele e lhe disse, José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua mulher, porque o que nela é nascido ou gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vejam, fala com ele aí que lhe ponha, que lhe coloque o nome de Jesus. E esse mesmo anjo lhe fala com o irmão Branham que ponha em seu filho, esse filho que iria vir,
que lhe colocasse o nome de José. Agora, olhem como a vida e o nascimento do filho do irmão Branham é tipo e figura da segunda vinda do Senhor, tal como José foi lá no Egito, o filho de Jacó foi. E vejam, ele nasceu em 1955 e olhem vocês, prestem atenção, 4 anos depois começou a etapa, a última etapa ou fase daquilo que foi mostrado no reverendo William Branham, da terceira etapa do ministério do irmão Branham. A primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Vemos nos montes, quando estava mostrando sobre o sinal eterno para ele, que disse, teu nome está sobre a montanha, ou na montanha. E aí o irmão William me falava aí, Branham não é nome, William não é nome, e Branham não é nome, Marion não é nome, corrigindo, Branham, Marion, diz o irmão Branham aí. E o irmão William diz, Branham não é nome, Marion não é nome. E aí, ele coloca aí o nome William. E vejam vocês que nessa primeira etapa, que é o monte, os picos do picos que foi mostrado aí, dos 7 picos, tinham 3 picos ou montes altos. Os dois primeiros, os dois primeiros pequenos, depois um alto, a primeira etapa, depois outro pequeno, depois outro mais alto, segunda etapa, depois outro pequeno e o outro mais alto. E essa é a terceira etapa. Esse tempo de 59 até 65 é a terceira etapa, ou torna-se, ou vem a ser a terceira etapa do irmão Branham. E isso estava mostrando o que seria o cumprimento da terceira etapa neste tempo final, neste último tempo. E vejam como 4 anos depois, José tinha aí em torno de 4 anos por aí, começa essa etapa de 7 anos, os últimos 7 anos desses ciclos de 7 anos do irmão Branham. E começa esse ministério, começa aí da terceira etapa, esse ministério no fim do último ciclo de 7, que chegava até 49, a idade de 49 anos, o irmão Branham tinha, já começava esse ciclo, 8º ciclo. Vejam, quando já o anjo lhe disse em 1965, já para partir por novembro, ele disse, agora que tu me curas, agora tu vais me levar, porque já para esse tempo, já lhe voltaria outra vez no final desse ciclo de cada 7 anos, que ele conta que a cada 7 anos acontecia a mesma coisa, mas nesse momento não lhe veio, ou seja, que no ciclo número 8, o problema dele foi embora. E já estava curado, são. E esse é o ciclo na etapa número 8, esse ciclo número 8, onde será curada completamente a igreja noiva, será curada recebendo o corpo eterno e glorificado. Será curada totalmente sã. Agora vejam como no ciclo número 40, no ano número 49 da vida do irmão Branham, que vinha a ser, ou era o ano número 4 da vida de José, o seu filho. Depois disso, começa essa etapa da terceira etapa do irmão Branham. E podemos ver que, depois de 4 anos, depois de 2017, começa-se a contar aí, 4 anos começam a ser contados, e depois disso,
Começou por aí no final desses 4 anos, no fim desses 4 anos, começou uma obra a ser realizada, a ser feita, que correspondia a essa terceira etapa, correspondente a essa terceira etapa, a qual vejam que depois que terminou essa obra, José já tinha uns 10 anos com 7 meses por aí, mais ou menos. Partiu o irmão Branham com a idade de 56 anos. Partiu o irmão Branham. Agora veja como também tem um ciclo aí, no qual onde, nesses primeiros 3 anos e meio de ministério, vamos dizer de 3 anos a 3 anos e meio de ministério, depois entra-se numa etapa onde já estaria se chegando a se cumprir a semana número 70 da profecia de Daniel, a parte que corresponde ao que cabe a essa outra parte que corresponde ao povo hebreu, essa outra parte. Agora, tudo isso tem um intervalo de tempo onde Deus, em tudo isso, faz esses entrelaçamentos, os quais vão engrenando-se, se juntando com o outro, para assim Deus já depois ir cumprindo plenamente em cada etapa. Sempre há esses entrelaçamentos. É por isso que nós temos que estar com nossos olhos espirituais bem abertos, porque olhem, até a parte física, olhando como o povo hebreu vai, olhem, na noite, que já era lá de dia, e nestas horas, ou por estas horas, as coisas estão muito tensas lá em Israel, com estes bombardeios que foram feitos desde Gaza. Dizem que foi uma coisa que não tinha acontecido já faz vários anos. 2005 teve algo parecido com isso, mas disse agora que a coisa está muito tensa lá. E declararam a guerra. Até por carro vão por terra e por todos os meios, porque foi algo muito terrível nestas horas para Israel. E isso, vejam, em último instante vão colocar a culpa em que Israel foi abusado, está abusando do seu poderio militar, quando começou a guerra foi o de Hamas. Toda essa área aí de Gaza, dessa zona de Gaza que começou a guerra. Vão colocar a culpa em Israel. Sempre o inimigo de Deus está em todos os tempos tentando destruir a esse filho primogênito como nação. E algo vai mover eles como nação, seus líderes e todos eles, para clamar mais, buscar mais, clamarem mais o seu Messias, o seu ungido. E tudo isso é o que se está acontecendo, realizando neste tempo final, tanto na igreja, no campo espiritual, a igreja noiva, como também entrelaçando-se gradualmente, gradativamente com as fátuas, o mundo denominacional e Israel já também, pelo que nós já estamos vendo, como as coisas estão bem adiantadas lá e tudo o que está acontecendo no campo espiritual com Israel, também vemos as coisas bem adiantadas também com Israel. Assim que tudo está se colocando no cenário para Deus cumprir tudo o que Ele prometeu neste tempo final, se posicionando no cenário com o Filho do Homem levantado, sendo levantado o Filho do Homem. Agora, olhem o que aqui nos continua dizendo o nosso irmão William. Se pode abrir os olhos de um cego espiritual, o que é maior? Então poderá dizer, como disse o Senhor, aquele ungido disse uma vez para uma mulher, teus pecados te são perdoados. Ou seja, aquele ungido faz referência a Jesus, teus pecados te são perdoados. Então todos falaram, e quem é este homem para perdoar pecados? Se só Deus é o único que pode perdoar pecados, ou seja, que ele fazendo assim, ele estava se colocando no lugar dele. Ele estava mostrando que ele era Deus, mas em carne humana, porém em carne humana. Então aquelas pessoas, gente, repreendem o Senhor por essa coisa que ele está fazendo, por fazer esse milagre espiritual. O repreende e fez esse grande milagre espiritual de perdoar os pecados dessa mulher. Então eles ficam surpresos, as pessoas se surpreendem, ficam surpresos, e ele lhes fala para eles, o que é maior? O que é maior? Perdoar os pecados dessa mulher ou deste homem, ou dizer,
dizer para este homem, levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa, o que é maior? Realmente o milagre espiritual que ele fez é maior, porque uma pessoa pode receber um milagre físico, mas se não receber o milagre espiritual, se perde. E de que lhe valeu? E de que lhe valeu o milagre físico? Qual a validade do milagre físico? De que lhe valia para aquele homem que o Senhor o curasse fisicamente, se não lhe perdoasse os pecados? Pois sendo curado fisicamente, sendo curado no físico e sem receber o milagre espiritual do perdão dos pecados, pois ele iria se perder. Ou seja, ele seria curado fisicamente, e se ele não recebesse o milagre espiritual do perdão dos pecados, sempre ele iria morrer e se perder. Portanto, consequentemente, se perderia. De modo que, por isso que a irmã Ratty Rai falou a palavra correta, certa. Ela podia ter pedido que eles tivessem cura por uma certa quantidade de tempo de anos, que eles se mantivessem jovens, mas depois eles iriam morrer. E a sua irmã tinha um problema de saúde também. Se Deus a curasse, ela também, de qualquer forma, ela iria morrer. Mas a cura espiritual, isso é o maior, a cura espiritual é o maior. De modo que o maior milagre foi no espiritual. Então o Senhor disse, pois para que saibais que o Filho do Homem tem potestade e poder para perdoar pecados, para fazer esses milagres no espiritual, para perdoar pecados, assim identificando que ele era Deus em carne, identificando assim que ele era ungido, o primeiro ungido, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, potestade para perdoar pecados. Eu te digo a ti, toma teu leito e vai para tua casa. Agora vejam, o Filho do Homem neste tempo final poderá fazer a mesma coisa. Diz aí que, para que saibam que o Filho do Homem tem potestade para perdoar pecados, eu te digo a ti, toma o teu leito e vai para tua casa. Ele poderá falar a mesma coisa. Ele poderá, para todo aquele que esteja olhando para ele, olhando o Filho do Homem levantado neste tempo final, a todo aquele que o veja e o receba, obterá o perdão de seus pecados, obterão misericórdia. E ele poderá dizer-lhes ou falar-lhes no momento em que estejam prontos, poderá dizer-lhes, peguem este corpo eterno e glorificado, ó teofanias, desçam e entrem em cada escolhido e vaiam à casa de nosso Pai Celestial. Vaiam até minha casa, porque a ceia está pronta, a ceia das bodas do Cordeiro. Assim como ele falou aí, ele lhes perdoou os pecados e depois lhes falou, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para que casa é que ele nos enviará? No rapto? Para a casa de nosso Pai Celestial, a grande ceia das bodas do Cordeiro. E o homem, diz o irmão William, e o homem levantou-se e foi embora para sua casa. E isso é o que cada escolhido fará. E isso é o que tu farás, que estás me escutando. Serás transformado e irás diretamente para a casa de teu pai, para a ceia das bodas do Cordeiro. Irás direitinho para lá. E foi para casa. Fez o milagre no espiritual primeiro e depois fisicamente também. Olhem que formoso quadro, o qual se estará repetindo neste tempo final em uma escala maior, muito mais alta. Assim poderia fazê-lo Elias, o ungido, o segundo ungido, e assim poderá fazer Moisés. Aí estão os ministérios de Moisés e Elias fazendo a mesma coisa neste tempo final. Ele estará fazendo milagres espirituais. Mas quando chegar o tempo, quando chegar o momento, o instante, quando chegar o determinado momento, o aperto, o que vimos em parte em Elias, então veremos em plenitude nestes dias. Então, para vê-lo fisicamente, para ver esses milagres fisicamente numa escala maior, mais elevada, numa escala em que o mundo os poderá ver, então, quando cheguemos no aperto, na perseguição, então Moisés poderá dizer, para que saibam que este ungido tem potestade para fazer milagres espirituais, também os farei no físico. E então começará o ministério numa grande escala,
fisicamente também. Agora, tudo isso é o que Deus estará cumprindo neste tempo naqueles que estejam olhando para o Filho do Homem levantado nas alturas, ao alto, neste tempo final. Olhando o Filho do Homem levantado nas alturas para salvação no último dia. Ou seja, para cura, para que obtenham o corpo eterno e glorificado, os escolhidos de Deus. E vamos deixar essa parte aqui, que eu tinha elas, também tinha essa parte... Tinha ela no momento em que José revelou-se aí para os hebreus, mas vamos deixar isso para estes dias. Para amanhã podemos tocar algo nisso e nesses próximos dias, porque tem muita coisa aí, da qual vamos estar vendo tudo que Deus nos tem aí, que são grandes tesouros e grandes revelações, a qual necessitamos conhecer para obter completamente, obter essa fé de rapto, a qual está nos trovões. Fazemos uma pequena pausa aqui, dessa forma. Também não desejo tomar tempo de vocês nessa formosa atividade que o missionário Miguel Bermudes Marim tem aí na Guatemala, a qual é de grande bênção e crescimento espiritual para todos os ministros, irmãos e irmãs, e estes estudos que ele faz com os irmãos, estudos dos estudos, ou sobre os estudos. E ele pega diferentes lugares onde se falou de diversos temas também, e se lê de tudo que foi falado, se lê, e assim vão com... Uns têm o folheto aí, já vão aí seguindo a leitura, ou seguindo o áudio, o vídeo, e vão lendo e vão remarcando, sublinhando. É bom quando se faz assim, porque eles próprios têm o livro, e no livro tem o que se vai falando, já está escrito aí, vai se anotando também. E também quando fazem esses estudos que vão também trazendo aquilo que foi falado nos outros ou diferentes temas, e também vão lendo isso para os irmãos. E isso também é de grande bênção, compartilhar tudo aquilo que Deus nos está falando e nos está dizendo neste tempo final. E isso, nesse ensinamento, é que está a fé de rapto. Não solte, não largue o ensinamento sobre carpa. Hoje eu estou dizendo isso para vocês. Novamente. Agarre-se. Fique agarrado do ensinamento sobre carpa. Agarre-se dos trovões. Não o soltem. Porque aí é que está a revelação, a fé de rapto. Porque agarrados daí estariam e estão olhando ao Filho do Homem levantado ao alto nas alturas, olhando o Filho do Homem levantado ao alto para a salvação neste último dia, ou no dia postreiro. Que Deus abençoe e guarde a todos. Dr.